Seja bem-vindo ao curso Direito e Globalismo. Esse módulo específico vai tratar do assunto do aborto relacionado ao direito e à parte de globalismo, que vai ser o foco principal desse curso. Você que não me conhece, meu nome é Bernardo Kister e se eu precisar me apresentar, pelo menos a questão da minha formação, eu sou formado mais na área da economia. Eu tenho graduação em economia na Itália, eu fiz graduação também na PUC, em administração, me especializei na FGV em gestão de projetos, mas depois eu abandonei essa área econômica e resolvi entrar na guerra cultural, por assim dizer. E desde 2013 eu me dedico a estudar esses assuntos como aborto, ideologia de gênero, globalismo, marxismo e desenvolvo um trabalho nas redes sociais, em palestras, em vários lugares do Brasil, para avançar essa contra-revolução desses problemas que a gente vem tendo, que assolaram principalmente aqui o Ocidente, e tenho me dedicado a isso desde então. E o que eu estou fazendo aqui é parte, inclusive, desse trabalho imenso de estudos e aprofundamento que eu venho fazendo. Este módulo específico que a gente vai tratar, que é relacionado ao aborto dentro do campo do globalismo e do direito, a gente vai ter um foco muito grande, vocês vão ver depois no desenvolvimento desse módulo, na questão das fundações internacionais, porque elas são, vamos dizer assim, as capitãs dessa questão do globalismo dentro do escopo do aborto, né? Ela faz parte de uma agenda, ela é mais um componente na agenda, assim como, por exemplo, o fomento de movimentos feministas, fomento de movimentos que levam adiante a pauta da ideologia de gênero, a sexualização infantil, a quebra das estruturas familiares, a mudança na percepção do conceito de família e tantos outros, vamos dizer, tantas outras pautas dessa agenda bem ampla que esses órgãos internacionais promovem. Então, aqui no Berkeley Instituto Conservador, nós vamos dedicar algumas aulas a este assunto e ao invés de começar no começo da história, fazer uma cronologia, eu vou começar a partir de um fato atual, que está acontecendo nesse exato momento agora que eu estou gravando esta aula, e aí nós vamos fazer, a partir da próxima aula, uma retrospectiva histórica e explicar para vocês como é que nós chegamos ao estado atual da situação que eu vou descrever para vocês. E qual é a situação atual? Neste exato momento, no Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, no STF, está acontecendo uma série de discussões, audiências públicas, em torno de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 442, que, se o Supremo receber, acolher e aprovar na sua integralidade, vai permitir que o aborto seja feito no Brasil em qualquer situação, ou seja, sob qualquer alegação, até a 12ª semana de gestação. Ou seja, vai ser legalizado, em última análise, o aborto aqui no Brasil até a 12ª semana, se o STF recolher e, enfim, aprovar essa questão, que foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL, só que o PSOL, na verdade, funcionou simplesmente como a bucha de canhão, como o arguente da ação. Quem, na verdade, propôs em parceria com ele e organizou esta ação foi uma organização chamada Instituto de Bioética Anis, que é uma ONG fundada por uma senhora chamada Débora Diniz. Então é importante que a gente tenha em mente este nome da Débora Diniz. Por quê? Porque a preocupação deste curso, e vocês vão ver, é que nós, vamos dizer assim, a gente tem que dar o nome aos bois, a gente tem que identificar quem são os responsáveis na história, quem são os agentes históricos que, por assim dizer, são os responsáveis por fazer com que esta pauta se desenvolva. Quem falou com quem recebeu dinheiro da onde, como é que se desenvolveu essa situação. Não adianta a gente ficar focado simplesmente nas teorias abstratas, quais são, por exemplo, os planos, as filosofias, quais são as ideias, as concepções de mundo, por exemplo, dos globalistas, porque em última análise o globalista se aproxima muito no seu pensamento mais, vamos dizer assim, mais baixo, né, da sua base, dos comunistas, por exemplo, ou mesmo do movimento islâmico, que é a vontade de poder. Né? Todos eles têm, em última análise, a vontade de chegar ao poder. E o que é chegar ao poder? É ter os meios de ação para realizar aquilo que deseja. Então, tanto os globalistas pretendem fazer isso, tanto o bloco islâmico, né, pretende fazer isso, transformar o mundo num califado universal, e o movimento também dos comunistas, do bloco da Rússia e da China, também tem esse mesmo intento. Estes três grandes blocos que foram identificados pelo professor Olavo de Carvalho, naquele livro em que ele debate com o professor Alexandre Dugin, a nova ordem, os Estados Unidos e a nova ordem mundial, está muito bem explicado, já fica aqui a indicação inicial deste livro tão importante que vai tratar dessa definição desses três grandes blocos, que para mim é uma análise
inequívoca, não tem como a gente negar esses três grandes blocos que disputam o poder no mundo. E nós vamos focar aqui nesse curso num dos blocos que é o bloco dos globalistas, vamos dizer que é o bloco eurasiano do pessoal ali da Europa e é um trecho dos Estados Unidos. Nós vamos dar nomes aos bois. E a Débora Diniz é o nome destas fundações aqui no Brasil, responsável e determinada, foi escolhida para tal, para passar adiante esta agenda do aborto. Não só participar do ativismo judicial e fazer com que essas agendas andem no Supremo Tribunal Federal, mas também influenciar e fazer rede de conexões entre várias ONGs, entre os CIPs, com empresas e angariar dinheiro para poder fazer esta frente de mudança cultural, mudança legislativa, alteração de percepção social, influência na mídia, criação de dados falsos. Então tudo isso gira em torno desta pessoa da Débora Diniz. Vamos dizer que ela é o símbolo, ela é a principal pessoa neste momento aqui no Brasil. E por que eu menciono o nome da Débora já no princípio desse curso? Por causa da DPF 442, como eu disse, ela junto com o PSOL propuseram esta ação em 2017, se eu não estou enganado, no Supremo Tribunal Federal, que recebeu a ação e então está fazendo uma série de audiências públicas para verificar, para criar, vamos dizer assim, essa ideia de que houve um debate público no Supremo Tribunal Federal e a população participou do debate como se isso de fato importasse para o Supremo, né? Um dos nomes muito importantes nessa DPF é o nome do senhor Luiz Roberto Barroso, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que nem sempre foi ministro. O Luiz Roberto Barroso tem um escritório de advocacia até hoje, e este escritório de advocacia foi responsável no ano de 2003, se não me falha a memória, por impetrar uma outra arguição de descumprimento fundamental no Supremo Tribunal Federal, que se tornou a DPF 54, que foi a responsável por criar a excludente de ilicitude no caso de fetos anencéfalos, permitindo o aborto neste caso também. Ou seja, criando um outro caso na lei brasileira, o Supremo Tribunal legislou, neste caso, dizendo que o aborto em caso de fetos identificados como anencéfalos é permitido, ou seja, o crime não será punido, apesar de continuar sendo crime, isso nas excludentes do Código Penal, ali nos crimes contra a vida, a partir do 123, se não me falha a memória do Código Penal. E quem foi a pessoa que impetrou esta ação de descumprimento de preceito fundamental lá em 2003? Foi a senhora Débora Diniz. A ONG dela pagou o Luiz Roberto Barroso como advogado contra o Supremo Tribunal Federal. E eles ganharam a ação. E é interessante que, se você for ler a petição inicial do Luiz Roberto Barroso, você vai ver que as fundamentações teóricas, estatísticas, científicas que ele usa para justificar a sua ação, que venceu o Supremo Tribunal Federal, a despeito de decisões e votos importantes, como o do ministro Peluso, César Peluso na época, que foi um voto exemplar, todo mundo deveria ler. A despeito de tudo isso, se você for ler, quem é a pessoa mais citada na petição inicial do Luiz Roberto Barroso é a Débora Diniz. Ou seja, ela funciona como uma lobista mesmo aqui no Brasil. Antes de pesquisadora, ela é uma lobista. E eu vou mostrar para vocês isso. Isso tudo está documentado, inclusive, estas aulas que eu estou dando aqui para vocês, você pode verificar o meu canal no YouTube, que tem o meu próprio nome, que é Bernardo P. Kuster, né, com um KU. E lá, neste canal, que eu posto vídeos diários, você vai poder ver, por exemplo, um vídeo chamado, se você colocar na barra de pesquisa lá, Débora Diniz, com um Z, você vai verificar que eu fiz alguns vídeos específicos sobre ela, mostrando as fontes e as provas específicas das organizações das quais ela participa e que receberam dinheiro de fundações internacionais. Mais uma outra coisa importante a se mencionar antes de entrar nesse assunto específico das fundações relacionadas a Débora, ela também impetrou uma outra ação, só que na verdade é uma ADI número 5581 em 2016 para tentar, junto com a Assessoria Nacional da Defensoria Pública, uma ação que criaria outro excludente de ilicitude em caso de se a mulher grávida o feto tiver, aliás, microcefalia, permitindo o aborto mais nesse caso. Essa ação parece que não prosperou ainda no Supremo Tribunal Federal e a DPF, agora 442, que visa legalizar até a 12ª semana, é aquela que tem tido mais repercussão e prosperidade dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos entrar propriamente agora no assunto da Débora Diniz para descrever esse fenômeno agora que está acontecendo nessa primeira aula e vamos explicar por que a coisa chegou a este ponto. Por que fundações internacionais
multibilionárias, como, por exemplo, a Fundação MacArthur, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, a Bill e Melinda Gates Foundation, a própria Open Societies Foundation, que é do Sr. George Soros, que são, em teoria, vamos dizer, capitalistas, financiam agendas que são progressistas, que são, vamos dizer, em síntese, socialistas. Por que eles chegaram a este ponto? Vocês já tiveram um módulo específico a respeito do metacapitalismo e ele se aplica exatamente a isto, e eu vou, inclusive, fazer os meus apontamentos a respeito do metacapitalismo também. Então, a Débora Diniz tem e foi fundadora dessa ONG chamada ANIS, que é um instituto de bioética que serve, em primeiro lugar, para criar dados, pesquisas e influenciar a base da opinião pública. Então, quando você vê, por exemplo, na mídia, as pessoas alardeando, nós temos 1 milhão de abortos, nós temos 500 mil abortos, morrem 4 mulheres por dia em função do aborto inseguro. E todo este tipo de dados estatísticos que servem, em última análise, eu vou mostrar para vocês depois como isso se repetiu na história nos Estados Unidos, para sensibilizar a opinião pública. Porque quando você diz, por exemplo, que o aborto é uma questão de saúde pública, você tem de provar que, na verdade, é um problema relevante. Se eu disser, por exemplo, que pessoas andarem na rua e, de repente, perderem um braço é um problema de saúde pública, eu tenho que provar que as pessoas estão perdendo os braços na rua, tem que ter estatísticas, tem que ter estudos e transformar isso num problema para que ele tenha alguma solução do governo, por exemplo, como se o governo, de fato, tivesse que solucionar todas as coisas. E eles fizeram isso com o aborto, com estatísticas falsas, que já foram arquiprovadas, inclusive no meu canal no YouTube eu provo isso por A mais B, a falsidade dessas estatísticas, tanto de morte materna quanto do número de abortos. Então essa ONG foi criada para esse fim específico, de pesquisas e de criação de base de dados para o uso da mídia, para o uso de outros estudos. Se você viu as audiências públicas e as participações das pessoas favoráveis à legalização do aborto no Supremo Tribunal Federal, você verá que 80% das pessoas favoráveis ao aborto que falaram usaram os dados produzidos pela Débora Diniz em 2010, que foi na Pesquisa Nacional do Aborto, e depois em 2016, quando ela refez esta pesquisa para ver qual era a consistência dos dados que ela tinha verificado em 2010. Então, essa ONG ANIS, se você for verificar, por exemplo, o número de doações que eles receberam, dos dados que eu consegui coletar, eles receberam em 2015 240 mil reais da Fundação Ford. A Fundação Ford, dólares da Fundação Ford. E essa fundação, ela foi criada como consequência, depois da morte de Henry Ford, ele doou 90% da riqueza dele para a criação dessa fundação e depois se tornou a maior fundação deste tipo filantrópica, entre aspas, no mundo, superando inclusive a fundação dos petroleiros dos Rockefeller. Ela se tornou uma grande fundação e passou dinheiro para a ONG ANIS. A ONG ANIS já recebeu dinheiro da Fundação MacArthur, já recebeu dinheiro de várias outras fundações, você pode verificar isso no próprio site deles. E a ONG ANIS, que é responsável por essas 3 ADPFs, a 54, a ADI 5581 e a ADPF 442, que está agora no Supremo, ela também tem conexão com outras organizações pró-aborto no mundo, como, por exemplo, a International Women's Health Coalition, que é a IWHC, que falou, inclusive, na audiência pública da ADPF 442 no Supremo. E esta organização é uma coalizão feminista ligada a essa área da saúde, principalmente a questão do aborto. E esta fundação, sim, ela é um braço internacional da ONG ANIS, da Débora Diniz. E esta organização tem como vice-presidente, adivinhe quem? A própria Débora Diniz. Ela é a vice-chair da organização, ela é vice-presidente. E esta organização, sim, concentra a maioria dos fundos e depois repassa para uma série de ONGs. Num sistema assim, parece meio lavagem de dinheiro, né? As fundações internacionais mandam dinheiro para essa organização, da International Women's Health Coalition, e essa organização, então, repassa dinheiro para ONGs em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil.